na perspectiva budista, não basta eu localizar as estruturas que estão trazendo problema para mim. Nem tampouco localizar temporalmente o episódio, de onde surge. Isso não é o caso. Na perspectiva budista, a gente pode localizar isso, mas o ponto importante é eu tendo localizado, eu entender que eu não preciso obedecer. Então não há uma, como é que eu vou dizer, não há uma causalidade que a estrutura esteja dentro e eu seja obrigado a obedecer. Então esse é um ponto, né? Dependendo como aquilo é conduzido, pode produzir o efeito ao contrário. Por exemplo, eu entendendo a origem e a causalidade, eu entendo que então eu estou preso. Então, por exemplo, diagnóstico eu acho super perigoso. Qualquer diagnóstico psicológico também, né? Assim, eu acho perigoso. Eu já tive, nesse tempo que eu tenho, assim, de vida, né? Eu já pude observar pessoas que foram diagnosticadas e depois elas superaram totalmente aquelas dificuldades. Aí a gente vai olhar, a pessoa não é aquilo. E talvez nunca tenha sido. Mas quando ela foi caracterizada, ela era. Ela levou um tempo para poder se livrar daquilo. Dos diagnósticos, né? Então eu acho aquilo super problemático. Eu acho importante a gente olhar um diagnóstico. O diagnóstico nos ajuda a decidir o tratamento, né? A gente precisa um referencial, aí tá bem. Mas a gente segue reavaliando, olhando de novo, para poder ultrapassar aquele diagnóstico. Né? Para ver, tentando ultrapassar aquilo, né? E algumas pessoas que a gente encontra, inevitavelmente, né? Muitas pessoas vêm pedir ajuda. As que têm mais dificuldade de ajuda foram aquelas que acreditaram nos diagnósticos. Então elas não acreditam na liberdade, elas acreditam na fixação do problema delas. Aí elas levam um tempo. Aí tu explica, você pode sair daqui e para lá. A pessoa, não, eu não posso, porque eu tenho tal coisa, eu não posso. Mas a pessoa pode, entende? Aí tu mostra como ela pode. Porque, por exemplo, no budismo a gente estuda as estruturas kármicas, né? Então, as estruturas kármicas, elas operam em bolhas de realidade. Vamos supor assim, a pessoa tem a estrutura kármica de torcer por um time. E aquilo funciona na bolha dos campeonatos de futebol. Se a pessoa não estiver operando na bolha do campeonato de futebol, ela também, aquilo não tem importância para ela. Né? Então, vamos supor, um filho se acidentou. Aí o médico é do outro time, isso não importa nada. Então, isso pertence a contextos diferentes. Então, aquele karma, aquilo não importa. Os karmas são contextuais, eles são por estruturas. Então, tu pode pegar uma pessoa, por exemplo, que ela está com uma condição bem grave, às vezes eu até mostro para eles, assim, eles estão numa condição difícil. Eu digo, quer ver? Eu vou tirar dessa realidade, dessa bolha, tu numa outra bolha, tu não manifesta esse problema. Agora tu está super deprimido. Aí vem a pessoa e explica por que está deprimido, por que isso, porque ela tem isso, porque tem aquilo. Né? Aí tu monta um evento dentro de uma outra bolha. Aí o olho da pessoa brilha. E ela dentro daquela outra bolha, ela anda bem. Então isso todo dia eu estou vendo. Eu mostro para eles, né? Então já é uma etapa onde a pessoa começa a se livrar das crenças que aprisionam ela mesma. Agora, se nós acreditamos que toda a realidade é uma única coisa e ela é fixa e externa, e a pessoa tem tais marcas, aí a pessoa tem pouca chance. Então, se a gente usa uma abordagem investigativa e diagnóstica, eu não diria para não fazer isso, mas a gente faz isso, mas a gente segue sem ficar fixado no próprio diagnóstico, a gente segue operando atrás, tentando contornar esse mesmo diagnóstico, assim, né? Isso vale para doenças físicas também, né? Então eu acho interessante, assim, por exemplo, a pessoa tem uma doença, aí o médico diagnostica, aquilo é uma coisa difícil. Aí a primeira coisa que eu vou dizer, olha, procura outro médico e outro médico, até que tenha um que diga que tem chance. Isso é complementariedade prática. Por quê? Porque dentro de várias visões não tem chance. De repente eu olho para uma outra perspectiva e tem chance. Então não é que não tenha chance, é que dentro da visão que a pessoa está operando, aquilo não dá.